Bem, vocês se lembram lá da aula de dogma central da importância que tem o DNA, certo? Que contém todas as informações genéticas de um organismo, de um ser biológico. Então, nessa aula, a gente vai discutir como que esse DNA é replicado, como que ele pode ser, após a replicação, como que ele pode garantir que as moléculas de DNA sejam duplicadas para possibilitar que as novas células contenham as mesmas informações genéticas que as suas células precursoras. Então a gente vai discutir um pouco desses aspectos gerais, né? Vamos ver um pouco da química da síntese de DNA, como que a enzima responsável pela síntese de DNA, como que ela atua, os principais aspectos dessa enzima. Vamos ver um pouquinho o detalhe da forquilha de replicação, que é aquela região onde a enzima DNA polimerase está associada ao DNA para fazer a replicação, e discutir um pouco do mecanismo molecular desse processo. Bem, muitos dos termos da biologia molecular a gente pode entender associando com o significado gramatical da palavra, tá? Então, como diz que a replicação é semi-conservativa, semi dá a ideia de metade, então significa que conserva a metade. Agora, metade de quê? Bom, vamos lá, o DNA é uma molécula dupla fita, tá? Então, quando a gente pensa em replicação semi-conservativa, significa então que a nova molécula de DNA dupla fita formada, ela vai ter duas fitas, obviamente, sendo que uma fita corresponde à própria fita parental e a outra fita é a fita que foi recém-sintetizada. E quando a gente imagina essa síntese, a gente tem que considerar que toda molécula de DNA dupla fita, ela equivale a duas fitas complementares entre si. Então significa que a fita recém-sintetizada, ela é complementar à fita parental. A fita parental a gente chama de fita molde. Tá? Por que molde? Como o próprio nome sugere, molde é algo que é utilizado para ser feito outra unidade, no caso, que seja compatível com esse molde. Tá? No nosso caso aqui, o molde vai permitir então que outra fita de DNA seja sintetizada, complementar a essa fita molde. Para esse caso, dessa figura que está no slide, observem que a fita parental é a fita de cor azul, as duas fitas parentais no caso, tá? É a fita de cor azul, e as fitas filhas, que eles chamam de new ou daughter strands, são essas fitas em cor vermelha ou cor de rosa, que são as fitas filhas, tá? Um detalhe importante, crucial, é a gente entender que a fita, dupla fita formada após a replicação, cada uma dessas duas duplas fitas serão idênticas entre si e ambas serão idênticas à fita DNA dupla fita parental, a molécula DNA dupla fita parental. E isso é essencial porque para garantir que essas moléculas geradas têm exatamente as mesmas informações contidas na molécula de DNA parental. Tá? É importante a gente associar aqui que a replicação ela acontece para garantir que haja possibilidade do material genético ser duplicado, e com isso, então, uma vez duplicado o material genético, esse material genético duplicado vai ser direcionado cada um para uma das células filhas que vão ser formadas após a mitose, a divisão celular. Bem, nós já vimos então, tá, que a replicação é semi-conservativa e que ela é importante para garantir que outras células, as células formadas durante a divisão celular, recebam a mesma carga genética do que a sua célula parental. Imaginem vocês, a renovação de células do revestimento epitelial da nossa pele. A gente sabe que as células têm uma vida útil, elas morrem, elas são substituídas.
E para que haja substituição, elas precisam então ter divisão celular, mas as células que forem formadas precisam ter essencialmente a mesma padrão, o mesmo conjunto de informações genéticas que a célula anterior. Tá? É por isso então que a replicação é semi-conservativa para garantir essa identidade, essa fidelidade de informação. E se as células se dividem para que haja a renovação, a substituição de células, então é natural que a divisão celular regule de uma certa forma a momento em que o DNA vai ser duplicado. Então, a replicação ela é regulada, tá certo? Ela está, não digo que é regulada, mas ela está associada com o ciclo de divisão celular, o ciclo celular, tá certo? E nessa origem de replicação que está representada na figura, a gente tem aí dois tipos de caixa. Tem uma caixa de cor azul e uma caixa de cor amarela. Essas caixas representam sítios de interação com proteínas que participam na replicação do DNA. Então, quando eu tenho aí 4 sítios de cor azul, significa que esses 4 sítios têm a composição nucleotídica idêntica, que é essa composição nucleotídica de bases que está escrita embaixo da caixa azul, que é TTATCCACA. E a amarela significa, então, são 3 sítios idênticos, 3 repetições idênticas, com a composição nucleotídica GATCTNTTNTTTT. Então, as proteínas reconhecem esses sítios e começa a replicação do DNA a partir desses sítios. Então, essa região é chamada de origem de replicação, porque é nessa região que vai começar a replicação. É nessa região que o DNA vai ter a sua desnaturação parcial, ou seja, a dupla fita vai se separar, para garantir então que cada uma dessas fitas da dupla fita sirva como DNA molde para que haja a replicação do DNA. Bem, nesse slide nós temos a representação dos dois substratos, tá, para a enzima DNA polimerase. Aqui já começam algumas complicações. Geralmente a gente entende que uma enzima tem afinidade por um único substrato. Tá? Para a DNA polimerase é um pouco diferente. Primeiro porque ela precisa dos DNTPs. Tá? Quem são os DNTPs? 2'-desóxido-nucleosídeo de trifosfato. Tá? Onde o termo de NTP, esse N indica que pode ser qualquer nucleotídeo, adenina, guanina, citosina ou timina. Então significa que a DNA polimerase pode reconhecer esses 4 tipos de bases nucleotídicas como substratos. E além disso, ela precisa também de uma junção iniciador-molde. O que é essa junção iniciador-molde? Aqui na figura de baixo a gente tem, está bem representado, tem aqui o ssDNA, que é um DNA simples fita, que é um DNA molde. Lembre que para a replicação o DNA foi parcialmente desnaturado, né? E aqui eu tenho a indicação dsDNA. Esse dsDNA, eu tenho aqui uma região do DNA molde, observe que é a continuação do ssDNA, só que essa região de dsDNA, ele está associado aqui com o iniciador. Esse iniciador, se vocês observarem, ele tem bases complementares, tá? Cada base do DNA molde, certo? Ele tem aqui da fita molde, né? Ele tem uma base formando interação ponte hidrogênio com bases complementares do iniciador. Isso significa então que a enzima DNA polimerase, ela obrigatoriamente, para fazer a sua replicação, ela precisa de que tenha uma extremidade 3' OH livre, que está chamando aqui na figura de extremidade crescente do DNA, porque a partir dessa base nucleotídica, que tem esse OH livre, é que vai ser adicionado outra base nucleotídica. E aí, a gente já tem que observar que se esse 3' OH é a extensão final, a extensão crescente, e eu tenho que
Então significa que eu tenho que no início do iniciador, na outra extremidade do iniciador, tenho 5 linhas fosfato. Então o crescimento, a elongação pela DNA polimerase vai ser de 5 linhas para 3 linhas, tá certo? Onde a cada base nucleotídica da fita molde vai ser adicionada uma base complementar. Bem, aqui a gente está comentando os diferentes mecanismos ou processos que podem levar à desnaturação do DNA. A gente tem aqui então a temperatura elevada, geralmente acima de 60 graus Celsius, ácidos e bases em concentrações elevadas e enzimas. Bom, embora a gente coloque todas essas situações, esses processos que podem levar à desnaturação do DNA, obviamente que nas nossas células ou nas células dos sistemas biológicos, o único mecanismo que observa essa desnaturação é mediado pelas enzimas, né? Imagina, nós não poderíamos ter em nossas células uma alta temperatura, nós iríamos, obviamente, morrer, né? E assim como ácidos e bases também, as células não teriam viabilidade. Então, o único mecanismo que acontece nos sistemas biológicos é o mecanismo mediado por enzimas, onde tem várias enzimas que desempenham esse papel, mas de um modo geral elas recebem o nome de helicases, que são enzimas então que vão romper com as pontes de hidrogênio do DNA, da dupla fita, e fazer com que o DNA, as duas fitas se separem entre si, estando então o DNA em simples fita ou desnaturado. Nessa imagem está uma representação do que é essa desnaturação do DNA, né? Mostrando uma desnaturação como um processo reversível. Como o próprio nome sugere, reversível é aquele que pode ser desfeito, ou seja, uma reação que tem duas direções. Então, o processo de desnaturação do DNA ele tem duas direções, ou seja, ele pode se manter, o dupla fita pode totalmente, ele pode se desnaturar gradualmente, estando aqui passando por uma fase de desnaturação parcial, como a gente está vendo aqui nessa imagem do meio, na figura, progredindo até a desnaturação total, que seria então a desnaturação onde as duas fitas estejam completamente separadas entre si. Imagine, na replicação de DNA, não pode acontecer a desnaturação total. Tá? Se o DNA for totalmente desnaturado, significaria que as duas fitas iriam ficar totalmente livres, e isso seria um processo muito complicado, muito dispendioso para as nossas células conseguir fazer esse processo de replicação de modo tão eficiente. Então, a maneira como acontece é uma desnaturação parcial, similar ao modelo que está nessa figura, tá certo? Essa desnaturação parcial aqui, similar, mas não é exatamente isso, mas só para a gente ter uma ideia de que durante a replicação nós teremos um DNA, uma região que vai estar em simples fita, e uma outra região que vai estar em dupla fita. Tá? E isso então significa que enquanto a replicação está acontecendo, nós vamos ter essas duas condições, esses dois estados, digamos assim, do nosso DNA. Uma parte em simples fita e uma parte que o simples fita que está servindo como molde para replicação, e uma outra parte que está em DNA dupla fita. Bem, nesse slide nós temos talvez uma parte um pouquinho mais complicada do que o que nós já temos visto, que mostra exatamente a química da síntese de DNA, ou seja, como que a enzima DNA polimerase vai estar fazendo a polimerização. Observe então que aqui nós temos aqueles substratos, tá? Que é a junção DNA molde e iniciador, certo? Essa junção significa que eu tenho aqui um DNA fita molde, que é esse DNA que tem uma extensão em simples fita, e ele tem uma região do DNA molde que está fazendo pareamento com bases complementares do iniciador, tá? Que eu observo aqui. Então, esse iniciador, observe que ele tem uma extremidade, que é uma extremidade 5 linhas,
E tem extremidade 3' linhas. Essa extremidade 3' linhas tem um grupamento OH livre. Quando a gente fala OH livre, significa um OH que está, então, propenso a se ligar às bases nucleotídicas que vão ser adicionadas. Então, se a gente vê aqui, a primeira base, o primeiro nucleotídeo em simples fita, se a gente considerar que depois da junção iniciador com iniciador, eu tenho uma região pareada com o iniciador, onde a última base pareada com o iniciador é a base G, a fita molde tem a base G, pareado com a fita C, com a base C, desculpa, do iniciador, né? E se eu voltar aqui para a base, para a fita molde, eu tenho a próxima base, uma base T. Então, se a base T, significa que dentre aqueles DNTPs, ou seja, desóxido-nucleosídeo trifosfato, que vai ser adicionado, tem que ser o nucleotídeo de adenina. Então, a enzima DNA polimerase, ela capta esse nucleotídeo de adenina, tá certo? Ela recruta esse nucleotídeo e disponibiliza para a polimerização. E nesse momento, então, ela vai fazer a catálise da ligação fosfodiéster entre essa base C do iniciador, a última base do iniciador, que é a base C, com esse nucleotídeo. Com a observação aqui de que esse grupamento OH ele vai exercer um tipo de atração no nucleotídeo que está sendo adicionado justamente com o primeiro grupamento fosfato, que é aquele grupamento alfa, que nós vimos lá em slides anteriores, tá? Então, quando ele faz essa atração, ele tem um nome que a gente dá para isso, a gente não, né? O nome que se dá, né? É ataque nucleofílico, certo? Então, esse grupamento OH, ele faz esse ataque nucleofílico, porque o grupamento OH ele é muito reativo, tá? Então, ele faz o ataque nucleofílico, nesse ataque nucleofílico, ele gera o deslocamento, ou seja, a remoção dos grupamentos fosfato alfa e beta, tá? Que é o chamado o pirofosfato, certo? Que é e estabelece uma ligação fosfodiéster entre o grupamento OH 3' da base C com o grupamento fosfato dessa base que está sendo adicionada. E aí formou então uma ligação fosfodiéster, como vocês podem ver aqui. E após como resultado, esse pirofosfato liberado, ele vai ser então convertido a 2 fosfatos inorgânicos pela enzima pirofosfatase, tá? E esse fosfato inorgânico, esses 2 átomos de fosfato inorgânicos vão então ser utilizados pela célula para outros processos, tá? E aí então nós vamos ter aqui, observe que já teve agora, se eu tinha a última base do iniciador era uma base C, agora uma base A, que é a base que foi adicionada. E isso vai acontecendo sequencialmente até que todas as bases da fita molde sejam então preenchidas, tá certo? Preenchidas no sentido de que elas vão agora deixar de ser simples fita para ter a sua base complementar sintetizada. Bem, aqui nesse GIF, ele tem uma forma bem didática de explicar a necessidade da ocorrência dessa síntese descontínua, certo? Observe que em azul representa a fita parental, ou seja, as 2 fitas molde do DNA dupla fita. Quando começar a replicação, os iniciadores ele vai representar em verde e a fita recém-sintetizada em vermelho. Então, vocês observem que à medida que vai havendo a extensão da fita contínua, que é sintetizada na mesma direção da origem de replicação, tá certo? Por isso contínua, porque a DNA polimerase ela se liga a um iniciador, ela se acopla a um iniciador, e a partir desse iniciador ela vai elongando a fita de DNA até o seu final. Por outro lado, na fita descontínua,
é necessário que haja de tempos em tempos, de acordo com que o DNA vai se desnaturando, que tenha uma certa extensão de DNA livre, esse DNA, então, acontece a síntese de iniciador, a enzima DNA polimerase se acopla a essa junção molde-iniciador e a partir daí, então, começa a estender a fita, né? Começa a estender, começa a polimerizar a fita. Mas como ela vai polimerizar em direção contrária, lembrem que a DNA polimerase, obrigatoriamente, ela polimeriza na direção 5' para 3'. E como as duas fitas são antiparalelas, ou seja, elas são complementares, mas estão em orientação invertida, então significa que a DNA polimerase vai sintetizar uma fita de uma direção, vamos dizer que da esquerda para a direita, e a outra fita ela vai ter que ser sintetizada na direção direita para a esquerda, direção contrária. E a forquilha de replicação ela vai sendo aberta de uma direção constante. Tá? Então, obrigatoriamente, uma fita tem que ser sintetizada em direção contrária ao movimento da forquilha. E vocês observem que na fita que tem síntese descontínua, a DNA polimerase se acopla no iniciador, começa a fazer a sua extensão, tá certo? Sua elongação, e vai até onde ela encontrar um outro fragmento de DNA, um outro fragmento de Okazaki, tá certo? Esse fragmento de Okazaki tem esse nome porque foi o pesquisador de nome Okazaki que demonstrou a ocorrência desse tipo de mecanismo. Quando a DNA polimerase encontra com um fragmento de Okazaki que já foi sintetizado previamente, vocês vão observar aqui nesse GIF que tem, parece como se fosse uma estrelinha, que é o momento em que essa enzima, juntamente com outras enzimas associadas, promove então a ligação covalente entre um fragmento que está sendo sintetizado e um fragmento que foi sintetizado anteriormente. Com isso, então, todos os fragmentos de Okazaki vão, ao final do processo, serem ligados entre si por ligação fosfodiéster, similar ao que nós vimos na formação do mecanismo da DNA polimerase. Tá? Como a ressalva de quem faz a ligação entre os dois fragmentos de Okazaki é uma enzima que tem o nome de DNA ligase, que faz a ligação entre dois fragmentos. Bem, esse aqui deve ser talvez o slide mais complicado, tá? Isso é quase que uma regra. É o slide que a gente tem mais, a gente detecta que tem mais dificuldade. Então vamos pensar um pouquinho sobre ele. Primeiro é o seguinte, o DNA é uma molécula dupla fita. Nós já vimos que a replicação ela acontece para garantir que as nossas células, após a divisão celular, recebam o mesmo conteúdo de informação genética que as células parentais. Então, se tem que ser o mesmo conteúdo, naturalmente as duas fitas têm que ser replicadas. Se a gente observar essa animaçãozinha, esse GIF que tem na parte superior esquerda do slide, a gente vê que o DNA desnatura, né? E que aquela forquilha de replicação ela vai se locomovendo, ela vai se movendo ao longo do DNA dupla fita. E à medida que ele vai se movendo, garante então que a enzima DNA polimerase possa fazer a replicação do DNA. Agora a gente tem que imaginar o seguinte, a gente fala DNA polimerase, mas na verdade existe um complexo DNA polimerase ou um complexo de replicação, que envolve tanto a DNA polimerase como outras enzimas, que são enzimas e outras proteínas também, que coordenam, que ajudam a regular o processo. Então, imagine o seguinte, quando a forquilha de replicação, a bolha de replicação, tá? A bolha de replicação que eu chamo é aquele momento onde tem o DNA formando aquela simples fita, né? E ele vai se locomover ao longo do DNA. Quando ele está se locomovendo, geralmente a gente tem de 2 a 3 unidades de enzima DNA polimerase associada nesse complexo de replicação. Então, à medida que o DNA está sendo desnaturado, e lembra que nós mencionamos que a desnaturação é parcial, porque eu tenho DNA simples fita e eu tenho DNA dupla fita, né? Então, à medida que esse DNA dupla fita vai se abrindo, se desnaturando,
a enzima DNA polimerase que está replicando a fita nessa mesma direção do movimento da forquilha, ela sintetiza continuamente. Tá? Por outro lado, a fita, a DNA polimerase que está sintetizando a outra fita, que a gente vê aqui na figura, nesse slide, a figura que está a replicação na parte superior da figura, tá? Na fita superior aqui, ela tem o mesmo movimento a replicação, é na mesma direção do movimento da forquilha. Só que a fita que está sendo replicada em direção contrária, tá certo? Ao movimento da forquilha, ela precisa obrigatoriamente de tempos em tempos fazer uma pausa na replicação, tá certo? Que é para garantir que haja DNA em quantidade livre, em extensão, para garantir que para que a enzima possa fazer a replicação. Uma sugestão que eu tenho para vocês, para compreenderem isso, é tentar fazer, assim, no papel, né, exatamente o que está acontecendo ali naquele GIF, tá? Vocês verem e tentar entender por que acontece isso, tá? Porque a cada intervalo de tempo é necessário que, durante essa replicação da fita descontínua, é necessário que haja uma extensão de DNA simples fita, ocorre a síntese de iniciador, a enzima DNA polimerase se acopla nesse iniciador e faz a elongação em direção contrária ao movimento da forquilha de replicação. Tá? Tentem fazer esse exercício no papel para vocês, que vai ficar bem mais claro para vocês. Bem, agora vamos falar um pouco da fidelidade de replicação. Lembra que nós já mencionamos que após a replicação do DNA, cada dupla fita formada vai então ser direcionada para uma célula filha, ou seja, vai acoplado com a divisão celular, e que essas moléculas de DNA que foram recém-sintetizadas têm que ter a mesma informação, o mesmo conjunto de informações genéticas que o DNA parental. Então a replicação tem que ser fiel, sem erros ou com o mínimo possível de erros. A enzima, então, ela tem alguns mecanismos que tendem ou que ajudam a garantir essa fidelidade. Para a gente entender isso, tá? Essa figura ela mostra justamente o sítio catalítico da enzima, tá certo? A parte do sítio catalítico da enzima corresponde a essa parte branca. Tem uma parte do desenho que está mais colorida, mais um pouco cinza, e tem uma parte branca, que é onde tem aqui o DNA molde, o iniciador, onde tem a molécula de DNA. Então ali é o sítio catalítico da enzima, tá? Então, aqui no lado de esquerdo da figura, eu tenho A e B. Nós vamos analisar o lado esquerdo da figura, tá? Do slide. Então eu tenho aqui, essa parte branca, em A, é um pareamento com a base correta, ou seja, base pareada corretamente. Observe que eu tenho aqui a fita molde, tem uma base G pareada com C, esse C é a base do iniciador, tem uma extremidade 3 em um H livre, e eu tenho aqui a segunda base da fita molde, é uma base A. Essa base A, ela tem que fazer par de hidrogênio com base T, timina, formando 2 pontos de hidrogênio. Observe que quando a enzima recruta esse nucleotídeo T, ela vai ter então que essa base, esse nucleotídeo T, ele se ajusta corretamente no sítio catalítico da enzima, tá? E a distância desse grupamento fosfato alfa, no caso o grupamento fosfato está ligado na pentose, ele fica a distância próxima, a distância necessária do grupamento OH do iniciador, e isso permite então que haja ligação fosfodiéster. Então, isso é uma forma de ajuste que a enzima consegue perceber. Aqui no lado em B, nesse lado da figura,
tem aqui base pareada incorretamente. Essa base pareada incorretamente, observe que eu tenho aqui, é a mesma DNA molde que tinha no lado anterior, tá? Em a base A, e a enzima, por algum erro, ela capta uma base A. Lembra que essa enzima, ela tem especificidade para todos os 4 nucleotídeos, adenina, guanina, citosina e timina, então ela pode pegar qualquer um deles. Só que quando ela vai fazer leva para fazer o pareamento, A não consegue parear com A. Então, como não consegue parear, essa base A, ela fica então deslocada no sítio catalítico, não faz o pareamento com a base da fita molde, porque são incompatíveis, e a distância aqui com relação do grupo fosfato com o oxidrila do iniciador não é suficiente para estabelecer ligação fosfodiéster. Então, nesse caso, a base A, que foi levada incorretamente, ela vai ser liberada e a enzima vai captar então a base correta, que é a base T. Então, não vai adicionar o nucleotídeo incorreto, pareamento incorreto. Bem, aqui nesse lado direito do slide, também temos, na figura temos A e B, tá? Aqui se refere ao nucleotídeo correto, tá? Ao reconhecimento do nucleotídeo correto. Nós temos os desoxirribonucleotídeos e temos os ribonucleotídeos, que são tipos de RNA. Embora a enzima DNA polimerase tenha especificidade para desoxirribonucleotídeo, ou seja, os DNTPs, os nucleotídeos típicos de DNA, como os nucleotídeos de RNA, que são os ribonucleotídeos, são muito parecidos com os desoxinucleotídeos, então, eventualmente, a enzima pode reconhecer, pode se ligar a esse ribonucleotídeo e tentar direcionar lá para a replicação, né? Aqui também nós temos a fita molde, que está mostrada aqui de cor, aqui na parte superior, né, na parte de cima. Tem aqui, nesse caso, a gente tem duas bases da fita molde, as duas bases A. Aqui eu tenho o iniciador, no caso timina, pareado com base A. E aqui em A, eu tenho o pareamento correto, ou seja, o nucleotídeo correto, que é a timina complementar à adenina. E observe que ela tem aqui o ajuste perfeito, se ajusta perfeitamente no sítio catalítico da enzima, tá? E aqui está em a parte em branco, exatamente como na parte que nós discutimos na parte esquerda do slide. E aqui ele está chamando a atenção para aminoácidos discriminadores. O que são esses aminoácidos discriminadores? São aminoácidos que são presentes na estrutura da enzima e que tem como função primordial fazer uma verificação se realmente aquele nucleotídeo adicionado corresponde a um nucleotídeo de DNA. Tá? Aqui em B, a gente tem, quando a enzima recruta um ribonucleotídeo uracila. Nós vimos lá naquela parte mais inicial da disciplina, né, estrutura de ácidos nucleicos, que o RNA ele tem uracila, e o uracila ele tem a capacidade de formar pontos de hidrogênio com base A. Além, ela consegue fazer o pareamento ponto de hidrogênio, tá? Ao contrário que nós vimos no nucleotídeo incorreto, a uracila, do ponto de vista pareamento, ela tem compatibilidade com pareamento com A. Só que, lembrem que uma das diferenças do RNA para o DNA é que no RNA, na posição 2', a gente tem um grupo OH. Então, esse grupo OH, ele gera um certo obstáculo, porque ele não consegue, então, o ajuste no sítio catalítico não é perfeito, e além disso, esses aminoácidos discriminadores, eles são capazes, então, de, do ponto de vista molecular, detectar e perceber essa diferença, tá? E isso faz com que o ribonucleotídeo de uracila não se ajuste perfeitamente ao sítio catalítico e vai ser, então, liberado do sítio catalítico para que a enzima possa recrutar uma base nucleotídica correta.
Nos slides anteriores, nós estávamos discutindo quanto à fidelidade de replicação, ou seja, a capacidade que a enzima DNA polimerase tem em garantir de que não haja erros, que a DNA copiado seja exatamente igual ou idêntico ao DNA parental, certo? Contudo, alguns erros acontecem. Mesmo com todo aquele mecanismo que a gente viu, ele não é 100% efetivo. Alguns erros acontecem. E quando esses erros acontecem, tá? Ou seja, essas falhas, a enzima DNA polimerase, ela tem uma atividade chamada de atividade revisora. Como o próprio nome sugere, ela faz uma revisão. Então, aqui na parte direita da figura, do slide, tá? A gente tem aqui indicando, né, a parte superior aqui em A, último par de bases mal pareado, ou seja, essa última base, apesar do mal pareamento, que a gente viu que seria incompatível com o sítio catalítico, em algumas situações isso pode fugir da capacidade da enzima detectar, e ela então faz a ligação fosfodiéster. Só que esse mal pareamento ele gera um obstáculo, como a gente viu, estrutural, conformacional, nos slides anteriores, né? E isso então faz com que a enzima direcione essa extremidade que tem a base mal pareada para uma direção mais está mostrado em destaque, como se fosse aqui em rosa, que é um sítio ativo de hexonuclease. Então, a polimerase é uma atividade de sintetizar, de fazer polímeros, e hexonuclease é uma atividade de remover nucleotídeos da molécula de DNA. Então, aqui em B, a gente vê que essa extremidade com a base mal pareada foi posicionada aqui próxima a esse sítio de hexonuclease. E quando acontece isso, acontece uma clivagem, que é a remoção dessa base mal pareada. Com a remoção da base mal pareada, a fita de DNA em extensão, ela volta a se posicionar no seu local original, que é para garantir a continuidade da polimerização, certo? Então a gente tem que entender que existe um equilíbrio, tá? E todo o mecanismo da enzima é direcionado para garantir que haja o máximo possível de fidelidade na replicação do DNA.